E a gente volta no programa Utilidade Pública de hoje falando sobre acessibilidade no bate-papo com Lucas Aribé. Lucas, os números são alarmantes quando a gente fala em pessoas com deficiência. Sem dúvida. Para se ter uma ideia, no Brasil, né, o país todo, nós temos cerca de 47 milhões de pessoas com deficiência. Isso são dados do IBGE do período 2010. Aqui em Sergipe, cerca de 520 mil pessoas no estado. E em Aracaju, 160 mil, 150 mil. Então, gente, olha, esse número não é um número baixo. E assim, mesmo diante desse cenário, a gente convive com algumas... Eu acho que eu não estaria sendo agressiva se chamasse de atrocidade mesmo, não. Algumas atrocidades mesmo. Por exemplo, há uma obrigatoriedade, né, Lucas, da questão da adaptação dos ônibus. Sim. Na renovação da frota desde... acho que antes de 2010 isso. Antes de 2010. Antes. Me falha a memória, 2008. 2008. E mesmo assim, o que a gente vê diariamente é uma falta de respeito. O cadeirante está ali no ponto, quando o ônibus para, quando para, não tem a chave, que é para poder descer aquele equipamento. Aquela demora, ninguém quer esperar. Sim. Quando você sobe, às vezes, o espaço já está ocupado, ou com a sacola que alguém colocou, compras, com algum outro objeto. São coisas absurdas e corriqueiras. Olha, Dani, o que a gente recebe de denúncias de pessoas que falam, né, que o motorista não parou para esperar a pessoa subir, né, porque a pessoa com deficiência tem o direito, né, de entrar no ônibus, mesmo fora do ponto, né? Isso já tem legislação que garante. Aí vem a questão da frota, que não é totalmente acessível, mas já tem legislação federal que determina isso. Então, são inúmeras dificuldades ainda que as pessoas têm que enfrentar no dia a dia, né? E a gente está falando, quando a gente está falando de transporte, a gente está falando de dois pontos. A gente sabe que da obrigatoriedade dessa adaptação na frota nova, mas o problema é que não se renova essa frota. Sim. Porém, toda a frota hoje deve ser atualizada, né? E esses ônibus já precisam vir com os equipamentos, quer seja o elevador ou mesmo aquela plataforma rebaixada, que aqui no caso não cabe para Aracaju, né, porque nós não temos a estrutura de mobilidade urbana adequada. Então, outro problema. Outro problema. Tem que ser aqui, no nosso caso, o elevador. E aí, o que acontece? Em muitos casos, o ônibus para um pouco distante do meio-fio. E aí é outro problema, porque dificulta para a pessoa ter que descer com a cadeira de roda para subir ali no elevador. Não dá vontade não de pegar uma pessoa que em Barreira um ponto de mobilidade como esse e colocar assim, olha, você vai agora passar o dia numa cadeira de roda que eu quero ver você circular e pegar o transporte público. E eu estou aproveitando essa oportunidade para lançar, entendeu? Acho que é uma excelente ideia a gente trazer isso no programa de Utilidade Pública. Que tal a gente fazer essas experiências? Pegar pessoas que se locomovem, que não têm nenhum tipo de limitação, nem visual, nem auditiva, nem física, e passar a se colocar no lugar do outro. Porque a gente não está falando só do ônibus, do elevador, Lucas, a gente está falando daquelas pessoas que ficam numa impaciência imensa, do motorista que não quer ter paciência para esperar o cadeirante subir. Isso. Ninguém tem paciência. É verdade. Você vê quando um cidadão, por exemplo, vai atravessar uma rua, um pedestre, quer seja pessoa com deficiência ou não, né, a gente sabe que o pedestre tem prioridade na faixa, né? Na faixa ali de trânsito é o pedestre que manda ali, digamos assim. E aí os carros, quando param, mesmo sinal aberto, sinal verde, tem gente que buzina, que quer passar por cima e tudo, mas o pedestre é prioridade. Lá no sul, o pessoal respeita isso, porque isso está no Código de Trânsito, mas aqui no Nordeste, no Norte, não respeita de jeito nenhum. E está no mesmo Código de Trânsito, pois é, tá? no mesmo Vamos lembrar. Código. Vale para lá e não vale para aqui, né? É a questão do respeito mesmo. Agora, lógico que respeito os dois lados. A gente está falando do pedestre atravessar na faixa de pedestre, porque também tem isso. É na faixa. Pois é, às vezes justamente. a faixa está a 50 metros. O Isso. pedestre não quer dar os passos até a faixa e atravessa fora dela.
Aí está errado também. Quer dizer, na verdade, essa não é uma missão fácil quando a gente fala nem de acessibilidade, educação, nem né? de respeito, porque a gente, exatamente, Lucas, a gente está falando de educação. Educação. Tudo começa pela educação. E não é fácil, é um grande desafio. Sem dúvida, né? Várias campanhas são realizadas, mas mesmo assim ainda o número de pessoas que desrespeitam a legislação, né? E às vezes é uma atitude cidadã mesmo. Então, se você está no ônibus e sobe uma pessoa com deficiência, uma pessoa idosa, obesa, gestante, né? O que é que custa ceder um lugar? Ceder um lugar para aquela pessoa sentar ali. Às vezes é um espaço que está reservado e é ocupado indevidamente por pessoas, né, que não estão nesse grupo de prioridade. E aí, quando o cara pede ali para... dê um espaço para o idoso. Não vou sair, sai com cara feia. Às vezes tem gente que xinga, que, né, começa a resmungar. Isso é muito feio, gente. Isso é educação que, por mais que se faça campanha de conscientização, ainda há um número muito grande de pessoas que fazem dessa forma, né? E aí acaba a gente deixando a pessoa constrangida. A pessoa tem aquele direito e acaba ficando constrangida de cobrar aquele direito justamente por conta da falta de respeito e até da agressividade com que essa pessoa pode ser tratada numa situação como essa. Esse é um cenário lamentável, infelizmente. A gente veio falar de acessibilidade, mas como está tudo muito ligado, tá? A gente colocou aqui tudo nesse combo, nesse bate-papo aqui com o Lucas Aribé. A gente vai dar mais uma pausa, a última da entrevista do programa de hoje. A gente volta já.